Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morei Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o segundo dia da semana. Hoje estamos no dia 19 do mês de janeiro do ano de 2026 e hoje iniciando o 15º mês do nosso calendário judaico civil e o 11º mês do calendário religioso, o mês de Shevat. A todos desejamos um Rodesh Tov, um excelente mês de Shevat, e nós agradecemos também a Hashem, nosso Deus, por esse mês de Tevet que finalizamos, e por tudo quanto nós alcançamos do Eterno nesses dias deste mês que se encerrou. Eu quero deixar aqui o nosso muito bom dia, Boker Tov, a todos os nossos amigos e internautas, e pedir a todos que possam deixar o seu like, compartilhe o nosso canal com seus amigos e seus familiares. Inscreva-se em nosso canal, se você ainda não está inscrito, possam também se inscrever em nosso canal. Então, hoje é segundo dia da semana, faremos a leitura da segunda aliá, da Parashá que estamos estudando, que é a Parashá Bo, que é a 15ª porção das 54 porções que estudamos ao longo de todo o calendário, todo o ano. Então, sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anusim, e a você que hoje, dia 19 de janeiro, está completando mais um ano de vida, Mazal Tov, parabéns, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Muitas felicidade, saúde, e que seja um dia repleto de grande alegria. Vamos então à leitura, Baru, a leitura desse segundo dia, né? Parashá Bo, a leitura está no capítulo 10 de Shemot, Êxodo, capítulo 10, do versículo 12 até o Passuque 23. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten ha-torah. Vayomer Adonai el Moshe Nebo. E disse o Eterno a Moshe: estende a tua mão sobre a terra do Egito, pelo gafanhoto, e suba sobre a terra do Egito, e coma toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. E estendeu Moshe sua vara sobre a terra do Egito, e o Eterno dirigiu um vento oriental à terra, todo aquele dia e toda a noite, e foi pela manhã, e o vento oriental transportou o gafanhoto, e subiu o gafanhoto sobre toda a terra do Egito, e pousou em toda a fronteira do Egito muito forte. Antes deles não houve gafanhoto, e igual, e depois desses não haverá tal. E cobriu a vista de toda a terra, e escureceu-se a terra, e comeu toda a erva da terra, e todo o fruto da árvore, que sobrou da chuva de pedras, e não ficou nenhuma verdura na árvore, e na erva do campo, em toda a terra do Egito. E apressou-se o faraó a chamar Moshe e Arão, e disse: pequei ao Eterno vosso Deus, e agora perdoai, rogo-vos meu pecado,
somente esta vez, e orai ao Eterno vosso Deus, para fazer tirar de sobre mim somente esta morte. E saiu junto do faraó, e orou ao Eterno, e mandou o Eterno um vento do poente muito forte, e levou o gafanhoto e jogou-o no mar vermelho, e não ficou um gafanhoto em toda a fronteira do Egito. E endureceu o Eterno o coração do faraó, e não enviou os filhos de Israel. E disse o Eterno a Moshe: estende a tua mão aos céus, e que haja escuridão sobre a terra do Egito, mais que a escuridão da noite. E estendeu Moshe sua mão aos céus, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito 3 dias, e não viu nenhum homem a seu irmão, e não se levantou nenhum homem de seu lugar por 3 dias, e para todos os filhos de Israel houve luz em suas habitações. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayo lanu tabitoreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Para Shabu, nós seguimos falando das pragas que foram lançadas na terra do Egito. A Parashabu, ela fala das 3 últimas pragas: a praga do gafanhoto, a praga da escuridão, das trevas, e a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Tudo isso, como nós temos estudado e comentado, mediante o que a nossa Torá nos ensina, tudo isso aconteceu de maneira que o faraó acabou pagando pelos seus erros de maneira da forma como ele fez, da maneira como ele fez, como comentamos na aliá anterior, quando eles matavam os meninos hebreus e lançavam no rio Nilo. Então, o sangue que saiu do Nilo também tinha uma maneira de punição. Então, as pragas traziam também grandes maus, problemas, digamos assim, para o povo, porque eles eram dominados por essas pragas. Então, a Parashabu vai nos falar dessas últimas 3 pragas. E o faraó, por momento, ele cedia, e por algum momento ele voltava atrás, trazendo então mais problemas, mal para todo o povo. No serviço do Shacharit, nós comentamos a respeito da chegada de Moshe como aquele a quem Deus havia prometido que, conforme Hashem falou para Yosef, que Deus levantaria um dentre o povo, e o povo seria tirado do Egito, levado de volta para a terra do Egito, para a terra de Canaã, a terra da promessa. Então, nós sabemos que tudo quanto Yosef falou e tudo quanto foi passado de geração em geração, nesses 400 anos em que o povo também esperou a chegada deste Redentor, e principalmente nesse período de escravos, como escravos,
que o próprio Deus, nós vimos na Paraxá que estudamos, que o próprio Deus, né, o Eterno, ouviu o clamor do povo e lembrou o Eterno da promessa que ele fez a nossos pais. Então, Moshe cumpre a promessa, Moshe assume a sua missão com muitas dificuldades, muita resistência do faraó e também do povo. Moshe consegue tirar o povo e levá-lo à terra prometida. O tempo, conforme mencionamos, muitos anos depois se passaram até a chegada do Império Romano, que estava também já profetizado a chegada deste império. Então, Daniel, o profeta Daniel, havia falado do Império Romano, que ele mudaria os tempos, a lei. Então, quando surgiu o Império Romano também trouxe grandes problemas, causou muito mal para o nosso povo. Então, na época, ali por volta do ano 65, nesse tempo que Jerusalém já estava dominada pelo Império Romano, nosso povo lutou contra este poder, mas não conseguiu, vencer esse império que era muito poderoso. Então, o nosso povo sofre o exílio, não indo para o país, mas indo para vários países do mundo, sendo espalhado pelo mundo todo. Então, essa dispersação, ela durou até 1948, quando então houve a formação do Estado de Israel, só que, como nós comentamos, ainda estamos na diáspora, Isso significa que o Mashiach ainda não veio. Se o Mashiach tivesse chegado, nós ou nossos pais já estariam na terra de Canaã. Então, uma coisa muito importante que nós aprendemos com a Paraxá Bo e com o que nós temos estudado em relação ao faraó é a dureza do coração. Ainda que o faraó reconhecia que o Deus de Moshe era o Deus Todo-Poderoso, mas o faraó endurecia o seu coração. Então, o que nossos sábios nos ensinam é que nós temos que ter muito cuidado. Ainda que nós confessamos também que cremos no Deus de Israel, que servimos ao Eterno, nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, para nós não agirmos como um faraó, com dureza no nosso coração. Então nós não podemos deixar se levar pelo nosso Yetzer Hará, pelas nossas más inclinações. Não podemos, de maneira nenhuma, temos que ter humildade, reconhecer que o Eterno é o nosso Deus e aceitar as suas mitzvot, os seus mandamentos, os ensinamentos da sua bendita Torá. Então, quando nós estudamos a Torá e os mandamentos que são positivos e os negativos, conforme já estudamos, os mandamentos que cabe a nós cumprirmos, mesmo não tendo templo, mas são mandamentos que devemos cumprir,
nós temos que aceitar, nós temos que fazer de acordo com o que a Torá determina, não do nosso jeito. Foi isso que o faraó quis fazer. O faraó tentou negociar, dizendo, então vá os homens, não é isso que vocês querem? Vocês não querem adorar a Deus no deserto? Então vão vocês e adorem ao Eterno, seu Deus. Mas as crianças e as mulheres deixam aqui. Então sempre ele tentou negociar com Moshe a ordem enviada pelo Eterno. Então não tem como nós queremos negociar aquilo que é um mandamento. Então, o mandamento do Shabat é o mandamento do Shabat. O Shabat, ele não se resume apenas à parte escura. Não, o Shabat, ele começa ao pôr do sol do sexto dia e só vai terminar no pôr do sol do Shabat. Então, nós não podemos achar, como o faraó também achava, né? E nós não podemos achar que podemos fazer assim. Eu posso, eu faço, eu isso e aquilo. Não tem. Tem coisas que não tem negociação. Tem coisas que a gente consegue negociar. Agora, tem coisas que nós não conseguimos negociar. E existe uma regra, existe um mandamento e cabe a nós respeitarmos. Caso contrário, nós vamos estar como o faraó. Nós vamos agir como um faraó, endurecendo o nosso coração e trazendo o quê? Bênção? Não, trazendo problemas para a nossa casa, para a nossa família, para nós mesmos. Então não podemos querer negociar aquilo que Deus, que o Eterno, determinou como mandamento. É um mandamento? É um mandamento. Né? E como devemos cumprir esse mandamento? Olha, de pôr a pôr do sol. Então tem que ser de pôr a pôr do sol. Eu não posso me envolver com nenhuma atividade que saia fora da espiritualidade do Shabat, dentro do que é sagrado, e trazer aquilo que é profano ou me envolver com aquilo que é profano, achando que eu posso, achando que Deus permite, mas o Eterno não permite. Então, são todos os mandamentos. Por isso que eu tenho falado bastante, né? Quando a gente fala, olha, o macer é o dízimo. O que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte. Então, 10ª parte não é 9ª parte, ou 9,9 a parte. Não, é 10%. Então, 10% é 10%. Como nós comentamos outro dia, nós não podemos colocar, não há necessidade de colocar a mais, né? Mas também nós não podemos colocar a menos, porque senão nós não estamos entregando o valor que foi definido pelo próprio Deus. Aí eu posso achar, eu posso estar agindo também como o faraó, tentando negociar aquilo que o Eterno já definiu. Então não podemos negociar. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que aceitar de acordo com o que a Torá nos determina, mediante aquilo que o Eterno nos ensina por meio de sua Torá. É assim? É. Então, cabe a nós aceitar, né? Então, a gente tem falado, seguir o judaísmo é seguir Torá. E nós não podemos querer fazer do nosso jeito. Não podemos querer seguir Torá da nossa maneira. Não, mas eu vou dar tanto, eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo. Não, o eu tem que cair fora. O eu não existe. O eu aqui é só para obedecer. Agora, não tentar negociar ou mudar os valores determinados pela Torá. Então, nossos sábios nos ensinam, não precisamos dar mais. Se você ganha um salário de R$3.000, você não precisa tirar R$350 de macer. Não há necessidade.
De Macer, não. O Macer você vai tirar os R$ 300. Agora, você pode destinar mais o valor de R$ 50, ao qual você vai definir. Esses R$ 50 é de tzedakah. Esse eu vou fazer caridade. Agora, os R$ 300 eu não posso mudar. Então, se é 300 o valor raso, se é 3.000 o valor raso, é 300. Não, eu recebi 2.980. Então, você vai tirar uma cerca de 10% de 2.980, que vai dar R$ 298. Se tiver alguns quebrados, você também tira dos quebrados. Então, a conta ela não pode ser do meu jeito, tem que ser de acordo com o que a Torá determinou. Então, é por isso que a gente vê o quanto que o faraó ele sofreu. Por quê? Porque ele endureceu o seu coração e ele queria dizer, ele dizia, não, vai ser assim. Vocês vão e deixam as crianças aqui. Então, Moshe teve que ser duro com ele, né? Até então que não teve mais volta, que ele teve que deixar o nosso povo ir embora. Então, essa paraxá, o livro de Bo, vai falar dessas últimas 3 pragas. A praga dos gafanhotos, a praga da escuridão e a praga da morte dos primogênitos, que foi a pior para o faraó, né? Então não precisamos deixar as coisas tomar uma proporção tão ruim na nossa vida. É só obediência, é aquilo que nós temos que fazer, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia e o Eterno os abençoe grandemente. Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia. Shalom, shalom.